Nesse vídeo eu vou te contar como eu e o meu marido imigramos através do BC-PNP, que é o programa provincial da província de British Columbia, que é onde a gente mora aqui no Canadá. Meu nome é Roberta e eu e meu marido moramos aqui na cidade de Victoria, numa ilha no Canadá. E se você quer saber mais como é morar aqui no país gelado, já se inscreve e segue a gente nas redes sociais para não perder nada. Se você caiu de paraquedas aqui sobre como morar no Canadá, eu vou explicar bem rapidinho as regras básicas. Quem já é super conhecido de programas de imigração aqui no Canadá já vai saber, mas vou tentar explicar bem rápido para não ser repetitiva de algo que já está por aí na internet há muito tempo. Bom, o Canadá é um país que é consideravelmente aberto para imigração, porque eles consideram aqui que é possível imigrar se você é um profissional qualificado, se você tem experiência canadense ou se uma província aqui está interessado no teu perfil profissional. Então, a imigração canadense é dividida em programas de imigração. E isso tanto temos na parte federal quanto na parte provincial, porque aqui no Canadá nós não temos estados, nós temos províncias. Então, por isso que é muito estratégico você pensar, estar estudando para vir para o Canadá, você estudar sobre o Express Entry, que é o sistema de pontuação federal, que vai coletar todas as suas informações, gerar um score, gerar um ranking desses candidatos através da pontuação deles, que conta tanto proficiência no idioma, se você também fala o francês adicionalmente, a parte da sua educação, sua experiência profissional e tudo mais. E também vale você estudar os sistemas, os programas provinciais. Por quê? O Express Entry hoje em dia tá muito difícil porque tá com uma pontuação muito alta. Então, muitas pessoas optaram por fazer a sua imigração através das províncias, o que foi o nosso caso. Aqui no Canadá, o sistema provincial de British Columbia costumava ser bastante confiável, fazendo chamadas todas as terças-feiras. E com um sistema de ranqueamento de pontos muito claro. Ou seja, você conseguia entrar lá no site e acessar todas as informações, tanto para fazer a contagem dos seus pontos e também entender as regras das chamadas, né? Então, toda terça-feira havia essas chamadas e que eles chamavam os candidatos. Porém, esse ano, esse sistema foi pausado. O BC-PNP, com praticamente quase todas as categorias, foi pausado. Está continuando, se eu não me engano, apenas algumas chamadas para empreendedores e também para profissionais da saúde que estão trabalhando para os hospitais ou para as autoridades de saúde aqui da província. E aí, nesse caso, é bem específico, muito mais difícil. São profissionais, tanto médico como enfermeiros, e também profissionais que começam o NOC com o NOC 3, né? Que é o tier da profissão da pessoa. Então, assim, e também support workers, se eu não me engano, que é da área social. Então, assim, se você tem interesse em migrar para o Canadá, você precisa ser muito estratégico para onde você vai se mudar. Porque é muito difícil, gente, você ficar pensando assim, eu vou para um lugar, depois eu fico me mudando. Gente, a vida não é fácil. Você tem que estudar antes de vir para cá, para você não correr riscos de ser pego de surpresa. Eu sei também que, assim, as regras mudam e, infelizmente, às vezes você é pego de surpresa. Mas se você já chega com uma estratégia mais definida, acaba sendo um pouco melhor para você. Agora que eu fiz esse adendo aqui rapidinho sobre como é a imigração em geral no Canadá, eu vou explicar como que foi o nosso processo. Nós imigramos através do BC-PNP dentro da categoria de Healthcare Workers. Essa categoria, até o ano passado, né, possuía uma lista de NOCs prioritários, ou seja, são profissões que a província quer que os profissionais fiquem aqui. Por isso, eles chamam de prioritários, porque também tá faltando no mercado. Não tem profissionais aqui suficiente para sanar a necessidade dos empregadores. Então, eles colocam essa lista. Não existia só a lista de saúde, existiam outras listas também de construção, educação infantil, também na parte de entry level, com o pessoal que trabalha em hotelaria. E o meu marido imigrou através desse sistema de profissões prioritárias do healthcare. Então, ele aqui no Canadá trabalha como Pharmacy Assistant e como ele tinha experiência em farmácia no Brasil, ele se qualificou para esse programa.
Então, assim, e também não foi só isso que contou pontos, não foi somente a experiência dele, foi também a qualificação, porque como ele tinha mestrado, os pontos foram mais altos. Também a proficiência no idioma que a gente fez aqui, tanto ele quanto eu, fizemos a prova do CELPIP e somamos as nossas notas, tanto no Express Entry, somamos as nossas notas para poder qualificarmos para o sistema de imigração. Então, praticamente, dentro desse sistema de saúde, né, dessas categorias prioritárias de saúde, ele precisou achar um emprego no NOC dentro dessas profissões prioritárias, e aí isso serve para qualquer um que estiver querendo trabalhar numa profissão prioritária para imigrar. Você precisa achar um empregador que vai te dar o emprego nesse NOC específico da prioritária. E também dentro do BCPNP, as empresas precisam fornecer um formulário de como foi feita a contratação e preencher os dados normais da empresa, né? Provando que a empresa está tudo certinho, que a documentação da empresa está tudo certo, a quantidade de funcionários e tudo mais. A empresa assina esses papéis, a empresa não tem que pagar nada, tá, gente? É uma coisa que a gente só que paga a nossa taxa de aplicação do sistema provincial. E a gente submete, a gente abre o nosso perfil no BCPNP com todas as nossas informações. Quando a gente foi chamado, nós fomos chamados em fevereiro, após 3 meses de experiência do meu marido na farmácia, porque ele já tinha passado o período de experiência. Subimos todas as nossas informações no sistema do BCPNP, abrimos nosso perfil e fomos chamados em fevereiro de 2024. E como o BCPNP não é tão complicado assim, todos os documentos nós já tínhamos, nós enviamos todo o sistema subimos no sistema todos os documentos e lá enviamos o nosso perfil completinho da nossa aplicação. Pagamos a taxa, que na época foi em torno de mais ou menos $1.800, se eu não me engano. E aí a gente concluiu a parte da província. Só que nesse tempo, a província precisa pegar todos esses documentos, ler tudo, ver se está tudo certinho. E nós optamos pela opção com Express Entry. Então, como a província levou lá os 3 meses para poder fazer a validação de todos os nossos documentos, falou, ok, vocês estão qualificados, tá tudo certinho com a pontuação de vocês. Eles subiram os 600 pontos no nosso perfil do Express Entry. Esses 600 pontos a gente recebe quando a província qualifica a gente e está falando, ok, sistema federal, nós queremos essa pessoa aqui na nossa província. Então, eles subiram esses 600 pontos no perfil do Rodrigo no Express Entry e lá no perfil dele a gente aguardou, porque aí os nossos pontos subiram pra caramba. Ele ficou com mais de 900 pontos, 960, 970, uma coisa assim, não me lembro certamente, mas ele esperou, a gente teve que esperar o draw do Express Entry, que na época demorou um pouquinho. Então, a província fez tudo, a gente recebeu o convite em fevereiro, a província levou 3 meses para fazer toda a validação, e lá por volta de maio nós tínhamos os nossos pontos dentro do sistema federal. Em junho, nós fomos chamados no Express Entry, e aí a gente teve que mandar todas as nossas documentações em julho. Demorou mais ou menos um mês, porque dá muito trabalho, gente. Nós fizemos tudo sozinhos aqui, eu e ele, a gente estudando, vendo tudo. Ele cuidou um pouco mais da parte do BCPNP e eu participei bastante no Express Entry também, porque tinha a minha parte também para completar. Então, em julho, nós finalizamos o envio de todos os documentos do Express Entry e aí a gente ficou esperando. Porque o sistema federal, infelizmente, está tendo atrasos, mas eles dão em torno de 6 meses para poder finalizar o processo. Eles pediram documentos adicionais em dezembro pra gente, nós mandamos documentos adicionais e nós recebemos o ok deles, que eles tinham recebido toda a nossa aplicação em janeiro, né? Tanto, né, assim, recebemos os seus documentos adicionais em janeiro. Quando foi no meio de janeiro, a gente recebeu a confirmação. E o nosso ECOPR, que é a Electronic Confirmation of Permanent Residency, chegou em fevereiro. Ou seja, ali está garantido, você é PR. Depois disso, a gente mandou a nossa foto e o nosso endereço para o sistema do Sistema Federal, que
produz o cartão do PR Card e a gente, depois de uns 15, 20 dias, já recebeu os nossos cartões e tá tudo certo. Agora, se a gente precisar viajar, a gente pode usar o PR, né, como documento de viagem, e nós somos residentes permanentes aqui no Canadá. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso plano Canadá até então foi bem sucedido. Eu vim aqui estudando e ele veio trabalhando. Eu também pude trabalhar part-time durante o período que eu estava estudando, mas a gente não precisou aplicar para o PGWP. E foi um ato de fé, assim, porque quando eu pisei aqui no Canadá, eu pensei assim, ai Deus, eu não quero aplicar para o PGWP, eu quero que já dê tudo certo com o nosso PR antes de acabar o curso. E sim, gente, conseguimos o nosso PR antes de acabar o curso, um mês antes de acabar o curso. Então, eu tava preparada, tudo bem se a gente precisasse aplicar para o PGWP, mas eu queria muito que desse certo, deu certo. E o que eu encorajo vocês que estão planejando ou que estão aqui no Canadá gente, é estudar, não tem outro atalho, é estudar e ficar fera nos programas provinciais. Agora que os programas provinciais estão complicados também, tem os programas rurais, que são de comunidades mais afastadas, mas é assim, gente, é cair atirando, é tentar. E é isso, eu espero muito que esse vídeo ajude vocês. Eu também espero muito que o BCPNP volte a fazer chamadas ano que vem. Esse ano, eu sei que eles já esgotaram as chamadas e por isso que eles estão somente priorizando os trabalhadores da autoridade de saúde. Mas eu espero muito que o ano que vem eles voltem a regular as chamadas, a fazer tudo certinho, a continuar considerando as profissões prioritárias, porque isso traz estabilidade para as pessoas que estão vindo para cá. BC sempre teve uma boa reputação e eu espero muito que BC retome essa reputação e continue chamando os profissionais, tanto de TI, quanto de saúde, quanto de educação infantil, da construção, para dar oportunidade para as pessoas imigrarem, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é canadadu.br e no TikTok é canadadu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, tchau!